aí, na largada, Russell partiu bem, Antonelli partiu bem, Hamilton partiu bem e Norris também. E eles cruzam a linha ali, chega a primeira curva ali. Russell em primeiro, Hamilton em segundo, Antonelli em terceiro, disputando com as duas McLarens. Então, me parece, eu já falei isso no Band Esportes semana passada, falei aqui também, me parece que nesse momento a Mercedes superou a grande dificuldade que ela tinha nas largadas, que foi superada antes pela McLaren, a ponto da Mercedes pedir informação. É engraçado isso, no começo do ano, a McLaren reclamava que a Mercedes não tinha dito muita coisa sobre o seu motor, porque elas são parceiras, né? Só que a Mercedes tem que fazer o dela. Tá aqui o motor. Ah, mas como é que faz? Me ensina. Tá aqui o motor. Eu, por contrato, sou obrigado a entregar e dar manutenção. Te vira. E aí, com o tempo, a McLaren rapidamente começou a entregar mais coisas com esse mesmo motor do que a própria Mercedes. E agora a Mercedes foi bater na porta da McLaren e falou, McLaren, tanto tempo de amizade, me ensina aí. E agora a Mercedes, por alguma razão, de alguma forma, começou a partir melhor. O Antonelli sentou lá, deu aquela debruçada nos livros e virou um largador digno. Nenhuma largada estupenda de nenhum dos dois, mas... E a Ferrari, conforme o tempo passou aí, parece ter neutralizada esta grande vantagem que ela tinha no começo do ano nas largadas. Hamilton pareceu ter ação na primeira volta, foi para cima do Russell. Verstappen também parecia ser um cara que ia brilhar na corrida na primeira volta, foi para cima das McLarens. E Radiar e Bortoleto tiveram largadas ruins. Desesperadora a largada do Radiar especificamente. Basicamente, todo mundo passou por ele, né? Tem feito, eu tinha ressaltado aqui nos vídeos que a gente faz de sábado do Quali, o bom trabalho que o Radiar tem feito em classificação, ficando perto do Verstappen, muito mais perto do que todos os outros desde Daniel Ricciardo. E por aí eu falo de Pierre Gasly, Alexander Albon, o Sérgio Pérez na maior parte do tempo, o Liam Lawson e o Yuki Tsunoda. O Radiar faz tempos constantemente próximos do Verstappen, tem conseguido capitalizar até em vezes que o Verstappen abandona, fica de fora e chega junto, tá perto, você pode olhar ali. Se fosse a Red Bull hoje, uma equipe para brigar pelos construtores, o Radiar estaria contribuindo bastante para isso, porque se você comparar os pontos dele com o do Verstappen, ele tá acompanhando, que é o que a Red Bull sempre procurou, tá? Só que largou, foi triste a largada. E aí o francês teve que vir recuperando e ultrapassando. Foi o homem gol hoje, né? O cara que ultrapassou todo mundo na corrida. Na volta 3, o Leclerc quase deletou a McLaren do Piastri na traseira, e o Radiar seguia aí sua escalada, ultrapassando geral. Ultrapassou até o Berman na penúltima curva, que é um lugar que ninguém passa de pneus melhores, né? Porque os pneus da Haas estavam abrindo o bico. Acho que eu tenho essa imagem aqui, ou não? Não, essa aqui era do Leclerc quase batendo na traseira do Piastri. Na volta 8, o Leclerc foi para cima do Piastri, depois de seguir por bastante tempo, e finalmente passou. E isso começou a me chamar a atenção, como também chamava a atenção o Hamilton continuando na frente do Antonelli. E eu falava, nossa, tá certo que tá uma temperatura de 51 graus no asfalto, tá certo, tá todo mundo preocupado com a degradação, mas será que este será o tema? A ponto da Mercedes estar economizando tanto? Porque ficava claro que ele estava conseguindo acompanhar. Ele estava 2, 1,5, 3 segundos do Russell e segurando também. Diferença ia, diferença voltava, diferença ia, diferença voltava, até que Hamilton nos boxes. Antes de todo mundo, cedo. E aí a gente falou, pô, mas tem muita corrida pela frente. Tinha quase 50 voltas. Mas as coisas começaram de fato, ó, os dados, as cartas foram, né, baixadas na mesa, quando ele faz o segundo pit stop. Aí sim, na volta 28, saiu dos pits e precisava fazer voltas rápidas. E a vitória se construiu também. A vitória estava sendo construída em bandeira verde, nesse meio, nesse stint do meio, em que as Mercedes foram ficando na pista e alongando, e o Hamilton, de pneus novos, foi fazendo volta na casa de 20.2, 20.3, 20.2, 20.3, e tirando das Mercedes que estavam lá na frente, 1,5, 2, 1,5, 2, 1,5, 2 segundos por volta, o que é muita coisa. Muita coisa.
que é aquele grande cálculo que eu falo para vocês do chamado tempo total de corrida, que é no fim o que ganha uma corrida. Só que sabendo que, às vezes, como a gente falou no vídeo de estratégia, o tempo total de corrida te diz, ó, tantas voltas com mais pitstops, mas andando sempre mais rápido, numa matemática pura você chega na frente. Só que no mundo real, você vai estar atrás desses caras e vai ter que ultrapassá-los. Que é aí que entra o fator complicador. Por quê? Ultrapassar carros, tem turbulência, tem que passar também retardatário, tem que o amiguinho da frente que pode estar economizando pneu e resolver se defender de você. Tem muitos fatores. Então, fazer uma estratégia funcionar depende de muitos fatores, mas eu admiro a Ferrari por ter pensado, dane-se, se é a nossa única chance de ganhar, nós vamos ter que fazer, porque carro a carro, me parece que a Mercedes tem vantagem. Só que a Ferrari entendeu nas simulações de corrida que fez na sexta, que ó, desse jeito aqui, andando desta forma, a gente consegue sustentar esse ritmo. Vamos ver o que a Mercedes tem para fazer. E foi o que aconteceu. Na volta 32, Antonelli decidiu resolver na pista e partiu para cima do Russell. Isso também tomou tempo das Mercedes, que pararam e o Antonelli voltou logo à frente do Norris, mostrando mais uma vez que foi um dia abaixo da Mercedes, não só em relação à Ferrari, como foi um dia abaixo da Mercedes também em relação à McLaren. Porque o Norris comboiou, não foi ameaça, é verdade, mas o Norris comboiou ali na alça de mira as duas Mercedes por um bom tempo, vencendo um ano apagado da McLaren, é verdade. Mas eu não descarto a McLaren de começar a embolar no meio mais para frente, porque a McLaren tem aquele histórico que eu já cansei de falar aqui, de 23, 24, 25 e 26, 25 pelo menos, né? 23, 24 e 25, de ter segundas metades do ano infinitamente melhores do que a primeira, sendo que não é uma equipe que desaprendeu, perdeu alguém fundamental, ao contrário, tem contratado gente. Aí, na volta 40, com 26 para o final, o Alonso abandona e aciona o VSC. As Mercedes já tinham parado. O Hamilton tinha ouvido no rádio, a gente tinha acabado de ler o rádio do Hamilton falando, ó, você dê tudo que você tem nas próximas 7. Por que você acha que estão falando isso? Dê tudo que você tem nas próximas 7, porque pode destruir o pneu, porque você vai ter que parar. Porque dê tudo que você tem, constrói a diferença que der, eles já pararam, você vai ter que abrir para quando eles pararem, você parar, eles te passam, e aí você vai estar mais perto, por isso que trucida. E aí você para e vem para passar. Que era onde ia ter que fazer a estratégia funcionar. Muito parecido com a vitória que ele teve em 2021, que a Mercedes devolve ele para a pista, tinha um corte desse circulando outro dia, 21, 22 segundos atrás do Verstappen. E aí ele tem que remar tudo aquilo, o Verstappen fazendo uma parada a menos, porque na conta da Red Bull era a corrida mais rápida que eles tinham para fazer. E ele alcança e passa a 2 do final. Então era muito parecido com o que estava acontecendo. Mas aí tem esse problema, como eu falei. Tem que executar.